né? Então, e agora vamos para a segunda palestra da tarde e a sexta da nossa maratona. Vamos lá. O assunto da nossa próxima palestra é especificações que alinham Eletros Premium ao lifestyle de luxo. Especialista do setor com mais de 20 anos de experiência, Pablo Rolim é diretor da Espaço Gourmet, com lojas associadas nas regionais Litoral, Floripa, Norte. Ele que tem uma atuação já nacional, até internacional, por que não dizer. Foi nosso vice-presidente, é um grande parceiro, um grande amigo. Com vocês, Pablo. Olá, pessoal, tudo bom? Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui. Esse é o terceiro roadshow que eu participo. Comecei no primeiro roadshow, que era presencial, depois tivemos roadshow da pandemia, no Zoom, e aqui agora hoje no terceiro roadshow. O assunto bem variado, dessa vez a gente vai transcorrer um pouco mais sobre comportamento, né, comportamento de consumo de alto padrão, muito mais do que falar de eletrodoméstico em si, sem aquela tecnicidade, como foram as palestras anteriores, onde eu falava sobre o produto e onde eu falava como qual era a aplicação de cada produto. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre comportamento, sobre mercado de luxo, sobre como a coisa está acontecendo no momento atual. E o que me credencia a vir aqui hoje no Roadshow falar para você sobre isso? O que me credencia são 25 anos de experiências no segmento de eletrodoméstico, há mais de 15 anos que eu fundei a Espaço Gourmet, uma MBA em gestão e mercado de luxo e também visitas nos últimos 10 anos às maiores feiras do segmento no mundo. Países da Europa, feiras nos Estados Unidos, feira no Brasil, acompanhando sempre o que é tendência, o que tem de mais moderno nesse mercado de alto padrão e mercado de luxo. Então, começando a nossa palestra, falar um pouquinho sobre, e eu gosto muito de falar isso nas minhas lojas e conversar com os profissionais de arquitetura que a gente trabalha. Outra coisa também que eu esqueci de dizer ali, o que me credencia isso, é ter trabalhado com os maiores profissionais de arquitetura de Santa Catarina. Hoje, a gente, com as nossas lojas nas 3 regionais, lojas em Florianópolis, Balneário Camboriú e Joinville, me proporcionou conviver com grandes profissionais de arquitetura e fazer fantásticos trabalhos, né? E com isso sempre aprendi muito com essas pessoas, né? Estando presente, estando junto, ouvindo, entendendo o que o mercado precisava, a gente vai evoluindo junto, né? Montando feiras, mostras de casa cor, e isso nos credencia aí a ter um olhar um pouco diferente. O mercado de luxo no Brasil hoje, a gente chega no seguinte cenário. Em 2024 foi um mercado de luxo que movimentou 98 bilhões, crescendo para 105 bilhões em 2025 e uma estimativa de 120 a 130 bilhões em 2026. Um crescimento anual de 12%, considerado de 22 para 24, que é 4 vezes superior à média global, que é uma média de 3%. Segmentos-chave, como moda e itens pessoais, tem uma média de 21 bilhões. Segmentos como moda também são na casa dos 21 bilhões. Crescimento dos segmentos como eletrodomésticos, residências, também tem essa mesma média de valor. E aí depois com saúde, 14 bilhões. Então o que está super em alta hoje, que se fala do wellness, que é uma tendência global, uma tendência aqui no Brasil, inclusive na nossa parte de metais, nas nossas lojas, metais e banho, isso cresce muito, o setor wellness, ainda é inferior ao setor de eletrodomésticos e casas e tudo mais. Nesse sentido, é importante a gente comunicar com o arquiteto, com os arquitetos, né? A gente mergulhar nesse vibrante mercado de luxo no Brasil. Eu tenho uma colinha aqui porque eu não consigo gravar tantos dados, né? Que está em plena expansão e oferece aí excelentes oportunidades e oportunidades incríveis para profissionais de arquitetura, que moldam as residências de alto padrão. Os segmentos principais, como já falei, que incluem moda, automóveis, que giram em torno de 21 bilhões, e olhando para o futuro, esse crescimento vai atingir 150 bilhões até 2030, com um crescimento anual de 6 a 8%.
A mudança no comportamento do consumidor, hoje, o luxo ele não é mais sobre posse, não é sobre a pessoa ter o imóvel, sobre a pessoa ter aquele equipamento na casa, sobre ela ter o carro. É sobre a experiência que isso proporciona, né? E com a chegada das novas gerações, que hoje são as gerações para a qual a gente está começando a trabalhar, que são as gerações Z e os millennials, eles têm um outro entendimento sobre o luxo, muito maior sobre a experiência que se vive do que necessariamente sobre a posse. Então, nesse aspecto, as residências hoje que a gente está montando, que vocês estão projetando, que a gente está entregando, muito embora depois da pandemia tenha mudado a nossa relação com a casa, hoje as pessoas elas querem investir mais em qualidade, elas querem investir mais em conforto, em ter tudo à mão. Então quando a gente vai projetar, ou quando a gente vai especificar, ou eu no meu caso que recebo projetos, que recebo arquitetos, que recebo clientes especificadores, o meu primeiro papel é entender o perfil do cliente. Né? Acho que o primeiro grande negócio é a gente entender para quem que a gente está trabalhando e o que faz sentido para aquela pessoa, né? Qual é a vivência dela na casa, qual é a relação dela, no meu caso, com a cozinha e com a parte de banho. Qual a relação dela? Ela é uma pessoa que recebe pessoas em casa, ela é uma pessoa que tem staff, tem cozinheiro, que ajuda ela em casa. Então, dentro disso, a gente consegue mapear as necessidades do consumidor para estar oferecendo algo que faça sentido para ele, que agregue valor ao projeto. Eu vou pular um pouquinho a apresentação aqui e contar uma experiência que eu tive dias atrás. Por que a gente está falando aqui do luxo, do eletro premium, do acabamento premium, né? Do produto que faz a coesão em tudo, né? Recebi um construtor, dono de uma grande construtora da nossa região, que pegou uma casa num negócio. Então, há 3 anos atrás, ele montou um imóvel com a gente, montamos, ficou maravilhoso, ele vendeu e pegou uma nova casa na negociação e chegou para mim e disse: Pablo, entreguei aquela minha casa que tu montou, aquele meu imóvel, estava maravilhoso, era muito legal, tinha tudo que eu gostava e agora peguei uma nova casa e, cara, tu não vai acreditar. Tudo que está dentro não funciona. Os produtos são muito inferiores ao padrão da casa. A casa tem um padrão legal, num condomínio de luxo, uma casa com uma metragem fantástica, mas pecaram na escolha dos equipamentos. Então, o que eu quero? Que tu retire lá aquilo que está lá, pode até botar fora, dá fim naquilo para mim, e tenta encaixar dentro dos teus produtos o que cabe nos nichos, o que cabe nos móveis, para eu não ter que mexer também com o móvel. E aí a gente fez, o resultado ficou fantástico e ele me abriu a seguinte situação: é impressionante como as pessoas aqui na nossa região não pensam nisso. Porque um imóvel de alto padrão era um mobiliário de grandes marcas, como a gente tem aqui dentro do NCD, as nossas marcas de planejados, e pecaram na escolha do eletro. E trocamos e ele disse: olha, e agora eu queria fazer contigo, levasse os meus funcionários da construtora, corretores e o pessoal da parte de engenharia para fazer uma visita na tua loja e conhecer, para a gente começar a projetar, colocar nas nossas áreas comuns e trazer nossos clientes, porque é impressionante como valoriza o imóvel. O meu imóvel valorizou muito, esse que eu negociei, o primeiro, com as soluções que você tinha me apresentado, com as soluções que a Espaço Gourmet colocou na casa. Então foi muito fácil para ele vender, agregou valor. O cliente estava em decidir em 2 imóveis, ele decidiu por um que era mais bem equipado, que condizia com a realidade. E ele pegou esse novo imóvel e não era assim, né? Teve que fazer a mudança. Então já fizemos esse trabalho também. Então é mais ou menos sobre isso, que seria esse novo slide, que é o conflito, que é o luxo desigual nas residências. E é sobre isso, esse o aspecto que eu venho hoje falar, que a gente encontra esse desequilíbrio muitas vezes, e às vezes é o próprio consumidor, às vezes é algo que não foi prestado atenção, e às vezes foi algo até que não se sabia, não se conhecia. Não é incomum eu atender clientes nas nossas lojas e o cliente diz assim: meu Deus, eu nem sabia que isso existia, eu nem conhecia. E aí quando ele conhece, depois que ele começa a usar, ele diz: meu,
Era isso que eu precisava, era exatamente isso que eu precisava. Então as residências de luxo ou de alto padrão, eles têm investimentos altos em decoração, obras de artes, móveis de luxo, tanto móveis soltos, né, como mobiliário planejado, como a gente tem aqui dentro do NCD, grandes marcas, né? Home theaters, pisos, revestimentos, etc. Mas os eletrodomésticos, eu já fiz muitas viagens junto com o NCD, mesmo como diretor de marketing ou vice-presidente, tive várias experiências internacionais e nesse meu convívio com profissionais de arquitetura, a gente vê às vezes os profissionais não dão muita atenção para isso. E aí estamos perdendo uma oportunidade, inclusive os profissionais. Onde eu já ouvi profissional dizer assim, olha, a cozinha eu não gosto muito, e muito vai do perfil do arquiteto, né? Eu gosto de peças de design para mobiliário solto, mas a cozinha eu deixo o cliente livre para ele comprar na internet. E aí se perde um percentual interessante de pontuação no nosso programa de relacionamento e muitas vezes dor de cabeça lá na obra e um projeto desigual, porque daí ele não conversa, né? Todo o restante da casa é design, é alto padrão e chega nessa parte a pessoa, o cliente, o consumidor, ele vai ter um produto inferior ao restante, desproporcional, né? A oportunidade então que a gente vê aqui são equipar as cozinhas gourmet com luxo italiano, no nosso caso aqui com a marca que nós representamos, que é a Bertazzoni Lofra, que é o mesmo nível hoje, diríamos assim, de um Porsche, de um carro de luxo premium, né? Como temos várias marcas, Volvo, Porsche, uma própria Ferrari. Na nossa região não é incomum, a gente está andando nas ruas e está circulando no meio desses carros, né? Porsche mesmo parece que está na promoção de tanto que tem. Aí o consumidor tem capacidade financeira de ter um Porsche na garagem, uma BMW, uma Mercedes, mas lá dentro na casa dele não se atentou, não foi chamada a atenção dele para esse detalhe, onde ele poderia ter um equipamento no mesmo nível, né? O resultado, quando se tem essa conversa, quando tem essa equiparação de investimento, né? É uma harmonia total, a valorização do imóvel, como eu falei, e a experiência do dia a dia, porque muda a experiência. Então você compra um sofá famoso de marca italiana, com um acabamento nobre, uma cozinha de uma marca de planejados dessas todas que nós temos aqui dentro do NCD, persianas, cortinas, tecidos na casa, tapetes, e não se aplica um bom sistema de exaustão, por exemplo. Aí vai fazer um jantar, o convidado sai cheirando a comida que foi preparada, ou seja o peixe, ou seja a carne, ou seja o mignon ali. Por quê? Porque não tem um bom sistema de exaustão. Ou se perde o ingrediente que era tão nobre, se perde o ingrediente nobre, porque a forma de fazer com aquele equipamento não traz o resultado que traria se fosse um equipamento com uma potência de chama maior. Um exemplo básico, um cooktop ou um fogão que não entrega potência de chama, a carne fica dura. A lula, o camarão, fica borrachudo, né? Ao contrário que se você tem um equipamento de alta performance, ele vai te entregar o mesmo resultado de um restaurante, um resultado internacional, mesmo você não sabendo cozinhar. Você vai se aventurar um pouco mais e aprender um pouco mais. Por que o cliente deixa o luxo chegar somente na garagem, ou no pulso, ou na vestimenta, no vestuário, na roupa, no acessório, na bolsa, no óculos, e não na sua cozinha? Aí eu tenho alguns detalhes, né? Então, esses itens recebem um investimento sem hesitação, no caso dos carros, como eu vinha falando, né? Porque representam excelência, durabilidade, prazer sensorial. Mas, paradoxalmente, quando chegamos à cozinha, que é o centro da casa, é onde você recebe, onde você tem memórias de infância, onde você cria memórias com seus filhos, onde você recebe seu pai, sua mãe, onde você recebe amigos, não tem
esse mesmo cuidado, né? Não se tem muitas vezes esse mesmo cuidado e é onde a gente perde oportunidades. E é deixado em segundo plano ou com opções genéricas, opções de produtos com não tanta qualidade, nem tanta performance, o que na prática ali deprecia não só o imóvel, mas como a experiência do dia a dia, né? Esse desequilíbrio não só compromete a harmonia estética do projeto, como também subestima o potencial de valorização do imóvel. Por que tratar a cozinha diferente de um carro de luxo, né? Por que não tratar a cozinha, o ambiente cozinha, não com a mesma atenção que outros cômodos da casa, né? As marcas italianas como Bertazzoni e Lofra, elas entregam, têm a mesma classificação de grife, de status para dentro da cozinha como outras marcas que citamos aqui, com design atemporal, com performance, com potência, com durabilidade, que vão resultar num resultado extraordinário, não só no dia a dia, não só no uso, mas como também no projeto, na finalização do projeto, no acabamento do projeto, né? Nosso objetivo hoje é poder trazer aqui para os nossos parceiros profissionais e designers argumentações junto aos clientes para ajudar na especificação do produto. Os eletrodomésticos premium não só transformam as cozinhas e áreas gourmet em espaços refinados, mas aonde várias estéticas harmônicas integrais, sem par na indústria, se unem como uma obra de arte, uma coisa única, né? Os resultados culinários, como eu bem informei antes, são resultados de receitas sofisticadas, trazem para dentro da casa a memória, a experiência gastronômica única que antes só era encontrada em restaurantes, né, nacionais ou internacionais. Tempos de preparo recorde se alinham à sensação do domínio e à velocidade de um carro esportivo de luxo. Aqui tem um vídeo que eu fiz que aparece até na nossa rede social, que é mais ou menos falando, porque assim, o que a gente veste é como a gente quer comunicar. O carro que a gente escolhe, a marca que a gente escolhe, é como a gente quer se comunicar, como a gente quer ser visto no mercado, quem é profissional do mercado, ou enfim, uma questão de conforto, uma questão de segurança. Cada marca representa algo, né? Esportividade, conforto, segurança, luxo. E assim também é para os eletrodomésticos. Então, passar um videozinho super curtinho, de 30 segundos, que fala um pouquinho sobre isso. Se reflete no ambiente que você está ok. Quando você escolhe o carro que você dirige, o relógio que você usa, a roupa que você veste, o que você pensa? Você pensa na qualidade, você pensa na segurança, você pensa na performance. Essas escolhas, elas dizem muito sobre o que você é e como você vive. Com a sua casa não deveria ser diferente. Os ambientes que você habita fazem parte do seu ecossistema. Eles precisam funcionar bem. Eles precisam refletir as suas escolhas, refletir o seu dia a dia, refletir o seu lifestyle. Escolher eletrodomésticos premium é ir além do visual. É optar por desempenho, segurança, qualidade, durabilidade. É uma experiência que acompanha o seu dia a dia. Bom, falando sobre a marca Bertazzoni, que é uma das principais marcas que hoje eu represento, a Bertazzoni ela foi reconhecida como a marca de eletrodomésticos de maior pontuação em um estudo da Forbes, isso em 2019, sobre marcas de luxo para o lar, alcançando 92,9 numa escala de 100 pontos. Isso pela Forbes, uma revista americana, isso nos Estados Unidos, sendo que nos Estados Unidos, todo mundo sabe que os americanos são muito nacionalistas, né? Então considerar uma marca da Europa, uma marca italiana, como número 1 dentro dos Estados Unidos, tendo os Estados Unidos marcas como Viking, como Wolf, grandes marcas, né, Sub-Zero, e a Bertazzoni ser considerada como marca número 1 dentro do país deles é algo significante, mas a Bertazzoni conseguiu isso, por quê? Porque realmente é um produto que entrega design, que entrega qualidade, né? E tem toda uma história centenária de mais de 140 anos, hoje na 6ª geração.
Inclusive na foto aqui aparece hoje quem é o CEO e proprietário da Bertazzoni, descendente dos fundadores, Paulo Bertazzoni, com quem estivemos agora na última Revestir, teve visitando o Brasil. A marca italiana destacou-se pela engenharia de precisão, estilo e herança, superando concorrentes tradicionais, como esses que eu falei, os americanos, na percepção de consumidores de alta renda. Né? Destaques do reconhecimento da marca. Ranking Forbes, em uma pesquisa com 138 marcas em 16 categorias, a Bertazzoni obteve, então, a nota mais alta por atender às expectativas dos consumidores de luxo. E isso, comparando o preço, hoje é um preço muito mais real para o Brasil do que as outras marcas que eu citei. Muito mais acessível. Mesmo no luxo, existe o luxo acessível e o luxo inacessível, né? A marca foi elogiada pela combinação de design, desempenho, comunicação eficaz com a sua história. E aí agora eu vou passar alguns slides de alguns dos lançamentos na Revestir. Então na Revestir o grupo técnico, que é o grupo responsável hoje pela Bertazzoni, Lofra, Elica e Tecno no Brasil, trouxe 93 produtos em exposição, sendo que 64 deles eram lançamentos exclusivos de marca premium no Brasil. Todos esses produtos vocês encontram nas nossas lojas, né? Tanto Balneário Camboriú, quanto Joinville, quanto Florianópolis, as nossas lojas são muito completas. Um desses lançamentos era a tão aguardada churrasqueira, né? Então existem algumas marcas de churrasqueiras, não tão premium, né? E a Tecno com uma linha muito completa de gourmet, uma linha de bar, né? Uma linha outdoor, como adegas, cervejeiras, gavetas refrigeradas. Até estava falando, como eu falei antes ali, clientes, eu nem sabia que isso existia. Ontem atendi um cliente na minha loja, e tinha uma briga do casal. Eles precisavam de muito espaço, eles queriam muita geladeira. Estavam pedindo 3 ou 4 módulos de refrigerador, mais freezer, pensando numa área de churrasqueira. E aí eu trouxe o consumidor para lá na nossa loja, todos os produtos são funcionais. Trouxe ele para uma churrasqueira, para mostrar a churrasqueira, como que funcionava, o sistema de exaustão, enfim, exatamente como ela funciona. E mostrei, e esse produto aqui, você conhece esse produto, uma gaveta refrigerada? Não conheço, como é que usa? Bom, a gaveta refrigerada ela tem a opção, são 2 gavetas, como o nome mesmo diz, que você pode, que ela é flex. Eu posso usar a gaveta de baixo refrigerador e a gaveta de freezer, de cima freezer, ou invertido, ou 2 freezer, ou 2 gavetas de refrigerador, independente. E isso na área de churrasco, eu digo lá em casa, a minha esposa que está me ouvindo agora, espero que sim, né? Reclama que eu sou exagerado, eu compro muita carne, então eu vou e daí ela quer fazer a sobremesa, quer usar as coisas para geladeira e eu encho o refrigerador de carne, de coisas para churrasco. E aí agora com a gaveta refrigerada não, é um espaço meu, né? O cliente não queria colocar, eu disse, olha, isso salva casamento. Coloca lá a gaveta refrigerada, tu tem ali o teu espaço, o espaço do churrasqueiro, organiza muito melhor. Se sobrar carne que tu exagerou, vira freezer, tu congela. Tem o espaço de refrigerador para descongelar também e usar as carnes e não ocupa o refrigerador. Resultado, o cliente levou a gaveta e deixou de lado um módulo de refrigerador que ele estava levando, ocupando todo um espaço maior e tal. Adorou a solução. Falando aí que eu só vi isso aqui e tinha que relatar. Falando sobre a churrasqueira. Então nós temos uma churrasqueira com iluminação interna, porque ela é feita para a área externa, mas também pode ser usada na área interna. Tudo que tem as churrasqueiras americanas, caríssimas, carésimas, por uma fração do preço. Com um produto que realmente entrega robustez, qualidade,
tudo que faltava nos outros produtos a Tecno trouxe dentro desse produto. Então, selador rápido para grelhar carne, grill com espeto rotativo, uma grelha de fácil limpeza em formato triangular, onde fica super simples a limpeza, uma bandeja, um design super robusto, onde a bandeja de limpeza nem aparece aqui no design, ela está exposta ali embaixo, iluminação de LED nos botões, potência, para quem faz carne, para quem é assador, churrasqueiro, sabe que uma das coisas que mais importa na churrasqueira é potência. Então nós temos uma maior potência de mesa, maior potência dentro dessa churrasqueira. E ainda flexibilidade, como eu tenho os queimadores de alumínio fundido que não enferrujam, principalmente na nossa região, recebe sal, recebe calor. Se não for de alumínio fundido como o da Tecno, ele vai enferrujar com o tempo, vai dar vazamento de gás, você vai ter que fazer manutenção. Nesse produto aqui não, é super resistente e você pode mudar o queimador. Então eu tenho o selador rápido aqui, que é um grill infravermelho com 20 mil BTUs de potência, mais de 20 mil BTUs, 20 mil watts de potência, e grelha sela muito rápido a carne. Eu posso mudar, se eu não quero ele desse lado, eu quero do outro, ele é flexível assim como os queimadores, eu posso mudar, eu posso botar no meio, eu posso botar na lateral direita, na lateral esquerda. Outra grande sacada desse produto é que se eu não quiser ligar a churrasqueira inteira, eu quero poucas pessoas, eu e a minha esposa, eu e um casal de amigos, eu não quero toda essa área, eu consigo separar só metade dela, ela não vai perder caloria, vai ter toda a caloria ali. Em 3 tamanhos, produto fantástico. Para grelhados, carnes, legumes. Melhor pão de alho que não queima. Não queima não, né? Mas que é fácil de fazer é numa churrasqueira dessa. 3 medidas, 1 metro, 82 centímetros e 64 centímetros. Produto robusto, de altíssima qualidade, agora disponível. Aqui que eu falo na imagem aparece o selador, é esse que está lá no canto esquerdo, tá? O último lá, um infravermelho. E aqui ele pode mudar e ser colocado em qualquer posição. Também temos a chapa Teppan, que é aquela chapa que está ali o salmão, né? Você pode estar fazendo um grelhado. Tem a pedra de pizza, onde você pode estar fazendo pizza na churrasqueira, né? Então um produto super flexível. Dentro desses lançamentos também chegou o novo cooktop de indução, né, com painel TFT. O que é o painel TFT? Para resumir de uma forma bem simples, ele é uma tecnologia de display super amigável, onde ele tem os desenhos e é intuitivo como se fosse um smartphone. Então não tem mistério você mexer, não é nada, por mais que seja super tecnológico, não é super difícil. E isso é uma das perguntas que os clientes fazem. Meu Deus, mas isso aqui vai estragar, minha funcionária não sabe usar. Eu sempre pergunto, se a tua funcionária, a tua pessoa que cuida lá da tua casa, ela tem o WhatsApp, ela vai saber mexer, porque é intuitivo, né? São ícones que você vai clicando e é super fácil, super amigável. Aqui tem alguns slides, eu acho. Ah, aqui tem um vídeo. Eu vou botar o videozinho. Espera, preciso da ajuda dos universitários aqui. O pessoal da técnica está passando o vídeo? Não está passando o vídeo. Então ficamos sem vídeo, pessoal. Vamos voltar lá. Que eu pulei produtos aqui, não tem o vídeo explicando aqui como que funciona. Mas visitem uma das nossas lojas que vocês vão encontrar o produto já em exposição. Vamos falar sobre a nova coifa Daldraft, tá? Esse é o modelo de coifa Daldraft Rise. Então essa coifa ela veio para atender uma necessidade do mercado, que é poder revestir ela em cima com o mesmo acabamento da bancada. Se vocês observarem na tela, esse círculo azul é o botão dela. Então eu posso, se eu quiser deixar ela totalmente escondida, eu vou revestir a parte superior dela com o mesmo material, pedra, Dekton, Silestone.
ela fica totalmente escondida e o botão de acionamento dela é lateral. Um botão lindo, fácil de manuseio. A aspiração perimetral é a única coifa de bancada com essa tecnologia que aumenta 35% a eficiência de sucção para melhor remover fumaças e gorduras. Pode ser instalada tanto em cooktops, né, sendo colocado o motor embaixo do cooktop no armário ou na parte de trás. O motor é reversível, flexível, né? Como fogões também. Aqui ela tem um exemplo no cooktop ou no fogão, né? Está instalada num fogão com essa possibilidade de colocar o motor atrás dela, ela possibilita a instalação da coifa num fogão, o que antes não era possível, né? As novas coifas Silen Cielo, né? Então são coifas de 1 metro e de 1,52 m. Essa de 1,52 m hoje é a maior do mercado, não tem ninguém que traga isso, que tenha isso. E aí essa coifa é um super lançamento, tem assuntos bem interessantes nela. Iluminação em LED. Aqui ela tem, você controla pelo controle remoto a intensidade da luz, né? Dimerização, aqui a dimerização e aqui o Tune White seria luz branca ou luz quente. Eu vou controlar 3000K ou 5000K, dimerizável, né? E aí o controle remoto, tá? Na coifa de 1 metro são 1000 metros cúbicos de extração e na coifa de 1,52 m são 2000 metros cúbicos de exaustão. E aí a possibilidade, como na foto, né? Total integração, onde eu consigo revestir ela com o gesso acartonado e pintar da mesma cor do teto, né? Se não for branco, se for branco também, qualquer cor. E aí a iluminação fica naquele espaço, nesse perímetro, onde ela tem o perímetro de exaustão, a iluminação está ali dentro. Então, para quem não gosta de coifa, e às vezes um frente-mar, às vezes uma área integrada, onde a pessoa não quer que apareça a coifa, essa é uma excelente situação, uma excelente solução que resolve aí todos os problemas, né? Temos a linha Heritage da Bertazzoni, que foi lançada o ano passado, na Revestir do ano passado, na Pinacoteca de São Paulo. Já colocamos nas nossas lojas e já está disponível aí desde o ano passado, então. E agora nessa última Revestir ela veio mais forte, com novas cores. Então a linha Heritage, ela é essa linha que remete ao fogão Bertazzoni, da Bertazzoni, fundada pelo desculpa, me fugiu o nome do fundador da Bertazzoni agora, que foi fundado em 1882, e ele remete a esse design de 1882, mas num equipamento totalmente moderno, totalmente atual, super high-tech por dentro, mas com aquela cara vintage, né? Em duas cores, no inox e no creme, no marfim, né? Esse aqui, o Edward, é diretor de exportação da Bertazzoni, estava com a gente aqui no Brasil e ele apresenta aqui um refrigerador. Que tem um carro de luxo na garagem, joias maravilhosas, na cozinha tem que ter um conjunto assim. Conjunto de 2 refrigeradores de grandes capacidades, com a tecnologia mais avançada, para dar aqui também um resultado de mantenimento da comida muito alto, interior todo de alumínio pintado, circulação do ar nesse sentido que evita a saída do frio quando sempre utilizamos o refrigerador, gavetas em alumínio com acabado antibacterico e um grande congelador com fabricador de gelo também. Esse é um produto que existe com abertura à esquerda e também com abertura à direita, para fazer um conjunto side by side de uma capacidade maior de 1000 litros. E para dar um toque de sofisticação, temos no meio a nossa adega, mais de 80 garrafas, 2 temperaturas, vinho branco, champanhe ou vinho tinto. Claramente, nós sugerimos vinho tinto italiano. Então a dica, um belo rosso italiano.
Bom, esse produto também está disponível nas nossas lojas em exposição exatamente como ele está aqui. É fantástico, um produto maravilhoso. Essa é a hora que o cliente olha, ele diz, meu, esse é o refrigerador que eu quero, não quer ver outro. Né? Se ele pode pagar por esse refrigerador, com certeza ele vai comprar. Vamos falar agora da nova lava-louça Taltube 16 serviços, tá? Uma lava-louça que tem algumas tecnologias inovadoras, um produto 16 serviços, com espaço maior para taças, nível de ruído menor do mercado, antes era 42, agora ficou melhor ainda, é 39 decibéis, tem um LED que acende para poder dizer que ela está ligada, senão você não percebe que ela está ligada. O tamanho Taltube ele oferece maior, espaço mais alto interno da categoria, ideal para acomodar panelas e travessas extra grandes, também como taças, porque você consegue regular a gaveta superior para baixar mais e caber taças maiores, ou regular para cima e caber pratos maiores, pratos e travessas ou até panelas. Nível de ruído, 39 decibéis. Essa função é magnífica, função Sanitize. Ela eleva a temperatura de lavagem para 68 graus, que elimina 99,99% das bactérias domésticas, conforme certificação. Voltando ainda sobre a lava-louça, ela tem um sistema ionizador. Isso é exclusivo. Sabe quando a gente coloca uma louça para lavar no pré-lavar? Café da manhã, coloquei a louça para lavar, botei lá 7 minutos, ela vai pré-lavar. Quando eu abro a louça, a lava-louça à noite, para botar a louça do jantar, né? Porque botei para lavar e saí de casa, fui trabalhar. Não almoço em casa, família grande, normalmente assim, aquela correria, quando a gente volta à noite, coloca a louça do jantar, e quando tu abre a lava-louça, ela sai aquele... Lá em casa as crianças dizem que é cheiro de mortinho, aquele bafinho, aquela coisa, cheirinho ruim mesmo, desagradável. Ela tem a função íon, elas são íons de prata que eliminam aquele cheiro. Então você aperta na função íon, elimina, não tem cheiro nenhum na lava-louça. Isso é novo, lançamento só a Tecno está trazendo. Agora falar sobre os fornos com painéis TFT, que é o que eu falei no início, aquele painelzinho TFT que tem as mesmas funções intuitivas de um smartphone. Vou botar um videozinho bem rapidinho para vocês conhecerem esse produto, quem não teve a oportunidade de ver na Revestir. A Tecno, na coleção Professional, está lançando os novos fornos e cafeteira com os painéis TFTs, que são extremamente fáceis e interativos de usar, como, por exemplo, ao oferecerem receitas já pré-definidas nos produtos, onde você seleciona dentro do menu o tipo de carne, o tipo de preparo, já com as definições de temperatura no preparo, na zona de temperatura, o tempo, e basta acionar. Essa linha, então pessoal, essa linha da marca Tecno, da coleção Professional, ele não é um produto profissional, ele é um produto doméstico, mas ele leva esse nome da coleção Professional, tá? Porque tem características bem avançadas. É o melhor que tem hoje no mercado, é a linha mais completa, onde eu tenho micro-ondas, gaveta aquecida, forno, cafeteira, forno de 90, tudo com o mesmo layout, com o mesmo cor de botão, puxador, tamanho, você consegue fazer uma galeria impecável. Opa, voltei todos os slides aqui, apertei sem querer. Então agora, depois da linha Professional, a lava-louça. Para encerrar, já estou encerrando, a nova cafeteira com o painel TFT. Vamos ver se tem um vídeo aqui. Essa é a nova cafeteira. Mas não é vídeo. São slides. Super intuitiva, super fácil de manuseio. Faz 5 tipos de café. Expresso, macchiato, leite macchiato, cappuccino. 5 intensidades de café, muito fraco, normal, forte, extra forte. Esse reservatório de alumínio é um reservatório para pôr o leite, que você leva à geladeira, pode armazenar. Para fazer a limpeza é muito fácil, você não precisa limpar a cafeteira, você limpa apenas aquela vasilha, aquele recipiente de alumínio que fica guardado, de inox, no caso, que fica guardado no refrigerador. E aí,
novas cores dos fogões e coifas da Lofra. Então, até eu estava no stand, a Lofra é uma marca italiana, centenária também, uma marca gigante. É a primeira marca que o Grupo Tecno trouxe para o Brasil há mais de 25 anos. E eu estava na feira, num evento para convidados, que a gente tinha um happy hour, e estava passando algumas fotos da história da Lofra no Brasil. Tinha uma foto de um fogão Lofra com o Pelé. O Pelé comprando um fogão Lofra, foi garoto propaganda lá. Então é uma marca super reconhecida no mundo todo. No Brasil há mais de 25 anos, não é incomum chegar clientes nas minhas lojas, em qualquer uma das cidades que a gente tem, seja Joinville, Balneário ou Florianópolis, e os clientes dizem, olha, eu tenho um fogão Lofra há mais de 20 anos e ele não estraga, ele está impecável, está do mesmo jeito, eu preciso trocar um queimadorzinho. E esses dias um cliente foi se mudar, levou o fogão Lofra dele, quebrou o vidro da porta, a pessoa que fez a mudança era um funcionário dele, não acostumado a manusear o produto, e esse produto tinha 20 anos, 20 anos, e a gente tinha fornecido os outros eletros, mas o fogão ele quis manter aquele de 20 anos. O funcionário quebrou o vidro, o funcionário dele quebrou o vidro, e ele pediu para mim se eu conseguia o vidro. A Tecno, que é representante da Lofra no Brasil, tinha um vidro de um fogão de 20 anos. É sobre isso. Especificar produto de alto padrão, especificar com lojas de qualidade, marcas de qualidade, é sobre isso. Não é modismo, não é uma série que a empresa foi lá na Ásia, buscou, trouxe, só aquele container, só tem aquele ali, a hora que estragou, daqui 2, 3 anos não tem mais peça. É investimento. O cara comprou o fogão de 20 anos, o grupo tem a responsabilidade, tem um nome, uma responsabilidade de ter a peça de reposição para um produto de 20 anos. Isso, a lei obriga a ter por 5 anos. E não é incomum marcas que com 2 anos estraga, não tem mais peça, eles propõem o cliente comprar um outro, faz uma proposta indecente. Eu te vendo um outro com desconto, mas quando a obrigação dele era ter a peça. A Lofra tem. Então agora essa coleção Lofra de fogões Dolce Vita também temos nas nossas lojas. Essas são lançamento. Nas nossas lojas nós temos o Bordeaux e o preto. E agora chegaram o verde e o lavanda ou azul, tá? São as novas coleções. E junto chegou a coifa, que antigamente não vinha para o Brasil. Só tinha o fogão. Agora está vindo a coleção com as coifas, montando a coleção completa da mesma cor, um produto fantástico. Se o projeto merece ou precisa dessa cara um pouco mais retrô. Essa é a coleção Dolce Vita, ela é uma edição comemorativa, foi lançada em 2016 e é uma coleção comemorativa aos 60 anos da Lofra, quando em 1956 lançaram um fogão similar a esse. E aí temos, por último, eu acho, aqui nos nossos slides, essa coleção que é a joia, literalmente a joia da coroa, que é a Collezione Metalli. Tá? Na Collezione Metalli você consegue personalizar os botões e as alças dos puxadores. Esse dourado que a gente está vendo na tela, ele não é dourado, ele é banhado a ouro. Você compra o seu fogão e você adquire uma coleção, um jogo de botões dourados, banhados a ouro, e você troca o botão. E ele fica com esse visual. E também tem a linha escura, que é grafite, né? Inspirada a séculos de artesanato italiano, a reputação dos ourives e prateeiros da Itália permanece inigualável há centenas de anos. As extraordinárias joias de hoje são aprimoradas por uma combinação de tecnologia inovadora e artesanato consagrado ao seu tempo. Essa é a coleção Metalli da Bertazzoni, que inspira essa grandiosa tradição italiana. Depois a gente fala, mas eu só tenho mais 5 minutos, sobre o luxo que se sente e não se ouve, que são as coleções, que é a coleção de eletrodomésticos com menor ruído do mercado. Aonde nós temos... Tem um vídeo aqui? Tem um vídeo aqui. Opa!
Temos uma coifa que não tem ruído, temos a lava-louça que não tem 39 decibéis, né? Aqui no caso da coifa Bertazzoni não tem ruído, como assim? Porque a gente tem a opção de colocar o motor externo, eliminando totalmente o ruído de dentro da cozinha. É um item, um acessório que você compra à parte, coloca o motor fora da coifa e ela não tem ruído. E a lava-louça que tem 39 decibéis. Só para você saber, 35 decibéis é o barulho de uma biblioteca. Então 39 decibéis é praticamente uma biblioteca, você não ouve. 9 em cada 10 cozinhas de alto padrão são integradas à sala de estar, porque hoje a cozinha virou o grande palco da casa. Silêncio operacional premium, lava-louças Bertazzoni com 39 decibéis, um sussurro equivale a 42. Coifas Bertazzoni de 36 a 54 com o motor na coifa. Se eu tiro o motor eu tenho praticamente zero nível de ruído, apenas deslocamento de ar. Refrigeradores Bertazzoni, adegas, cervejeiras Tecno, apenas 45 decibéis. Mesma sensação do luxo de viajar em uma Mercedes-Benz, Lexus, BMW ou Audi com a cabine silenciosa, isolamento acústico total. Ou o mesmo sentimento de estar em um ambiente com o melhor sistema de isolamento sonoro em residências de alto padrão. Resultado, paz total no living, harmonia perfeita, experiência diária de luxo sem interrupções. Muito obrigado. Essa palestra foi desenvolvida junto da Tecno pelo Paulo Rosa, Trade Marketing. Fica aqui meu agradecimento ao Paulo e a toda a equipe da Tecno. E por mim, Pablo Rolim, diretor da Espaço Gourmet Eletros Premium. Foi um prazer estar aqui de novo e conto com vocês aí nas nossas lojas para conhecer todas essas novidades e até a próxima. Muito obrigado.